Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha nós aqui novamente, espero que esteja tudo bem com vocês aí. Nós vamos falar hoje então sobre planejamento financeiro, sobre o tema aposentadoria. Então, a aposentadoria, o que é a aposentadoria? É quando a gente trabalhou uma vida toda, contribuiu, de alguma maneira se planejou e nós podemos aí parar de trabalhar e continuar tendo uma renda para pagar as nossas despesas, para aí conseguir, ter uma velhice, uma terceira idade aí saudável, né? Então assim, os planos de aposentadoria, quando eles são bem feitos e quanto antes eles são pensados, eles trazem melhor benefício para a gente. A gente consegue um acúmulo maior e um conforto e uma segurança maior no momento de se aposentar. Então vamos falar de alguns pontos um pouco complicados. Você conhece alguém que, quando se aposentou, começou a receber muito menos do que recebia, do que quando era a classe produtiva, do que quando trabalhava e tinha uma renda ativa? Se você conhece alguém que aconteceu isso, é bem comum que isso aconteça. Então assim, quando a gente tem um emprego de carteira de trabalho assinada, de CLT, que o pessoal chama. A gente trabalha a vida toda, enquanto a gente trabalha, a gente está pagando parte de imposto, que é uma aposentadoria. A gente paga então para o INSS uma partezinha do quanto a gente trabalha para a aposentadoria. E isso paga a aposentadoria das pessoas que já estão aposentadas. Esse é o sistema de Previdência Social do Brasil. Então, quando nós nos programamos e fazemos isso por fora, por quê? Nós não temos um trabalho de carteira assinada, nós não temos um recolhimento periódico de INSS, nós fazemos a nossa própria aposentadoria. Pessoal, voltando aqui então na aposentadoria da Previdência Social. Nós estamos passando por algumas reformas na Previdência Social e vocês têm visto isso, é um tema que está todos os dias no jornal. Há 8 meses sendo votado a reforma da Previdência, que coloca aí idade mínima para aposentadoria, que coloca aí contribuições por mais tempo para poder ficar algo sustentável. E isso por quê? Isso porque a taxa de natalidade, as pessoas que nascem são menos pessoas estão nascendo. Quem não lembra aí dos nossos avós que tinham 5, 6, 8, até 10 filhos? Então, hoje, os casais têm o quê? No máximo um filho ou 2, quando querem ter filhos, e às vezes não querem ter filhos. Então assim, nasce muito menos gente. Essas pessoas, depois que nascem, elas vão para a classe produtiva, numa faixa etária aí de 18 a 60 anos, que ela produz e tem aí a sua mão de obra contribuindo para o INSS e paga as pessoas que estão aposentadas. Como tem nascido menos pessoas, tem menos pessoas para sustentar as pessoas que se aposentam, que, por sinal, estão ficando cada vez melhores na qualidade de vida. As pessoas que se aposentam hoje, lembra aí você, uma pessoa com 60 anos e que tem todo o vigor, toda a vitalidade e às vezes já está aposentado, poderia estar trabalhando, poderia estar produzindo e já está aposentado. Por quê? A legislação era de uma outra maneira. E essa pessoa que se aposenta com a idade bem baixa, ela ainda vai ficar bastante tempo recebendo da Previdência Social para se sustentar, porque ela chega aos 70, até aos 80 anos e às vezes tem a expectativa de sobrevida que vem, porque ela chega na expectativa de vida e ainda vai viver mais. Então, o nosso sistema de aposentadoria, ele tem passado por alguns problemas. A Previdência Social vem deficitária há alguns anos, acumulando aí muitas dívidas. 290 bilhões no ano de 2018 foi o acumulado da aposentadoria. Isso é mais do que orçamento de saúde, é mais do que orçamento de saneamento. Então, é um grande comprometimento no orçamento. Agora veio a reforma e isso vai sanar o problema por alguns anos. E pode ser que venha novamente uma outra reforma mais para frente. E aí, quando é que nós vamos nos aposentar? Bom, até agora falamos então para as pessoas que têm
registro na carteira de trabalho, tem carteira assinada, que é CLT. Agora vamos falar para as pessoas que trabalham por regime de MEI, de ME, que prestam serviço e não necessariamente têm uma carteira assinada. Essas pessoas devem se programar mensalmente para acumular um capital que não vá fazer tanta diferença na sua vida financeira e no seu orçamento, que não vai ser um problema para o seu orçamento, acumulando capital para quando se aposentar, ter aí um conforto e uma segurança. Neto, como é que eu somo isso? Bom, eu vou falar para vocês. Nós temos hoje, enquanto trabalhamos, a renda ativa. Então, nós trabalhamos por um tempo por dia, que sejam 8 horas por dia, para gerar aí um salário mensal, não é? Nós buscamos com a Previdência uma renda passiva. O que é? O nosso dinheiro investido a uma taxa de juros, trazendo o mesmo capital de quando nós produzimos trabalhando. Então, assim, pensem comigo. Nós trabalhamos hoje por 8 horas por dia para receber um salário. Uma renda passiva é, nós temos um dinheiro guardados a uma taxa de juros mensal que nos dá o equivalente ao mesmo salário de quando nós trabalhamos. É o melhor dos cenários. Existem cálculos e metodologias para fazer isso. Então, pessoal, vamos começar a nos programar para nos aposentar e ter aí uma vida confortável e saudável depois que nós pararmos a nossa força de trabalho. Pessoal, é certo que a nossa força de trabalho não vai durar para sempre. É certo que nós vamos ter que parar de trabalhar em algum momento. E por que não nos planejar agora? Então, eu vou começar para vocês aqui com uma frase de Albert Einstein. Os juros compostos são a maior força do universo. Então, vamos resolver aqui. Os juros compostos são a maior força do universo. Se uma pessoa consegue contribuir por muitos anos, que seja um pouco de dinheiro por mês, ela vai ter um montante bem grande lá na frente e que vai garantir aí ela uma vida saudável e tranquila quando ela não trabalhar mais. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa contribui desde que nasce uma criança, vamos pensar agora culturalmente para o Brasil o quanto isso pode mudar. Se uma pessoa pega R$100 por mês quando o seu filho nasce e começa a contribuir numa previdência privada, R$100 por mês. E aí o seu filho chega, faz faculdade, termina a faculdade com 22 anos. Aí o pai senta com o filho e fala, filho, vem aqui. É o seguinte, eu me programei até agora para você ter um conforto lá na frente quando você for se aposentar. Senta com o filho e fala, eu coloquei R$100 por mês para você em uma previdência privada, que rende aí em torno de 0,8% ao mês, neste caso que eu estou explicando. Coloquei para você lá então R$100 por mês e você vai continuar fazendo isso até os seus 50 anos. Exatamente. Com 50 anos, sabe qual que é o capital acumulado? Mais de R$1,5 milhão de reais. Imagina se todos os brasileiros com 50 anos tivessem R$1,5 milhão de reais. A gente mudaria a cultura do país. Nós mudaríamos muita coisa. Então, é uma ideia muito bacana. Quando uma criança nasce, a gente começa a aportar aí R$100 por mês. Ah, Neto, mas espera aí, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 40 anos. Como que eu faço para calcular e me aposentar aos 60, aos 65? Eu não sou CLT e eu preciso me aposentar. Ou, eu sou CLT, quanto vai descontar quando eu me aposentar? Então, pessoal, nós temos que fazer a conta seguinte. Vocês pensam num acúmulo mensal de capital a ser colocado em uma previdência privada, você acumula um capital por mês e que lá na frente você vai ter um rendimento que é o proporcional da sua renda hoje. Ou no caso do CLT, do quanto descontar quando ele se aposentar. Pessoal, se atentem a um ponto que é fundamental. Quando a gente vai procurar uma previdência privada, a gente vem logo na nossa cabeça o quê? Os bancos. Os bancos, pasmem, não podem emitir uma previdência privada.
o banco ele tem que buscar isso numa seguradora. Agora eu vou deixar uma questão para vocês aqui. Por que não buscar direto numa seguradora? Por que deixar o banco intermediar a minha previdência privada, uma vez que os juros compostos são tão maravilhosos que vai diminuir aí o valor da minha previdência privada se eu pegar num banco? É um assunto a se pensar, ok? Pessoal, eu sou o José Neto. Essa então foi a gente falando aqui sobre a aposentadoria, que é um tema muito importante. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado e até a próxima.